pessoas da internet, eu sou a Mari, esse é o Fusca Azul e hoje eu vou contar pra vocês toda a tragédia que foi a primeira casa que eu aluguei aqui em Portugal. Se vocês repararam, nós estamos de cenário novo, porque como eu disse, eu me mudei daquela casa. Se você me acompanha lá no Instagram, você já tá sabendo. Eu já falei pra vocês nesse vídeo aqui de arrendamento de casa em Portugal, como que foi o processo de arrendar. Falei também o absurdo que eles costumam cobrar da gente que é imigrante de caução, de renda antecipada. E ainda assim, eu tive tanta dor de cabeça com aquela casa que a casa que era um sonho, que eu levei 6 meses pra conseguir, virou realmente um pesadelo. Foi problema atrás de problema e até depois que a gente saiu dela, a bicha deu problema. Então senta que lá vem a história. É tanta bagunça, eu vou resumir o máximo possível. O primeiro problema que a gente teve, logo de cara, foi o problema com a energia elétrica. As casas aqui costumam ter muita placa, né, de fogão, não é sempre a gás. A que tinha na minha casa era uma placa vitrocerâmica. Não sei muito bem como funciona isso não, mas é isso. Então a gente mudou pra casa, a gente teve que comprar o básico, né, que foi uma geladeira, panela pra poder cozinhar, um colchão pra dormir. Já no primeiro dia, eu fui fazer, sei lá, qualquer coisa na minha placa do fogão lá de vitrocerâmica e pum, minha energia despencou. Eu falei assim, opa, tem algum problema aí. Aí acontece que eu fui correr atrás, fui me informar, liguei pro dono da casa, ele falou assim, não, é só você ligar pra EDP, que a EDP consegue fazer o aumento da potência. Beleza. Primeiro dia já foi uma bela bosta, né? Liguei pra EDP, agendei. Aí uma semana depois o técnico foi lá na minha casa e, em resumo, não tinha como aumentar, porque o prédio era muito antigo, lá tinham 15 amperes, eram 15 amperes que eu teria que ter. Novamente, liguei pro dono da casa, ó, não tem como aumentar. Era uma casa que foi remodelada, então ela estava em garantia. Então ele disse, eu vou conversar com o pessoal da remodelação e a gente estuda o que fazer. Acabou que a gente ficou 10 meses dessa casa e só nos últimos 2 meses é que o nosso problema de energia foi solucionado. Foi um processo muito longo e muito maçante. Vou falar com a empresa que fez a estruturação. Aí o cara da empresa foi lá em casa, primeira coisa que ele disse, você está utilizando de forma incorreta. Fila da puta, me ensina como que usa certo então, né? Porque, porra, eu tenho que poder ligar a boca do negócio pra eu poder cozinhar. Aí ele foi lá, testou, novamente a energia caía toda hora, a gente não conseguia fazer nada. Aí ele foi lá e disse, então eu vou trocar a sua placa por uma placa de indução. Quando ele fez isso, obrigatoriamente ele fez com que eu tivesse que comprar novas panelas. Aquela de vitrocerâmica já não servia mais nessa de indução. Colocou a placa de indução, ligou, o que aconteceu? A energia caiu, óbvio. Porque a de indução, ela suga mais energia ainda, pelo que me falaram depois. Mas eu tava lá acreditando, firme e forte. A gente tinha que desligar tudo que tava utilizando dentro da casa, inclusive aquele termoacumulador, que eu vou falar dele daqui a pouco, para conseguir cozinhar minimamente. Ainda não tinha como utilizar as 4 bocas, despencava a energia da casa. Isso trouxe muitos problemas, principalmente no inverno. A gente não tinha como ter aquecedor, não tinha como ter nada em casa, porque a energia não sustentava. Depois de muita conversa, muita briga, 4 meses, tira a placa, bota a placa, você não sabe usar, você sabe usar. O dono da casa lá conversou com quem fez a reforma e eles falaram assim, então tá bom, nós vamos instalar o gás, porque quando eles remodelaram, eles venderam com o gás instalado, só que não tinha. Então o que aconteceu? Começaram obras na minha casa, quebraram o teto inteiro da cozinha, o teto do corredor, fizeram uma bagunça para poder fazer a instalação de gás. O que também foi uma palhaçada, porque eles levaram 4 meses para tampar os buracos. Tinha uma legislação muito grande por trás, não era simplesmente, eu vou fazer um buraco aqui e vou passar o gás. Foi algo muito maçante. Por exemplo, eu passei minha ceia de Natal com um buraco no teto da cozinha. Maravilhoso. Depois de muita luta, muito estresse, eles colocaram o bendito gás só no fogão e no forno. E aí trocou a forma de cozinhar tudo de novo, ainda bem que pelo menos qualquer panela funciona no fogo, né? Senão eu teria que comprar panelas pela 3ª vez. Sacanagem, eles deviam ter me pago aquela panela lá. Eu sei que o negócio demorou tanto, a gente ficou tanto tempo com a casa com buraco, com obra, com gente entrando e saindo. Já desiludi dessa casa, eu já não queria que ninguém entrasse mais lá. Mas aí, tudo que é bom não pode piorar? Tava bom, diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Piorou a situação. Depois que passa aquela parte do inverno mais frio, começa a chover muito aqui. O que aconteceu? Começou a chover dentro de casa. Além de não ter energia em casa, não ter como cozinhar, agora a gente vai morrer afogada aqui, né? A gente também teve muito problema com mofo em
numa das casas de banho que a gente tinha, no banheiro mesmo. E o teto ficava todo verde, você limpava num dia, no outro dia tava terrível, começou a mofar o quarto também. O apartamento, ele tinha 2 casas de banho, mas isso só acontecia em uma. Depois de muito discutir, muita briga, sempre tem 2 buracos assim nos banheiros daqui pra fazer o ar circular, eles tinham colocado uma... Como é que chama aquele ventiladorzinho em cima, que suga o ar? Elétrico, que você ligava a luz, ele já começava a funcionar e ele pegava o ar de cima, cuspia embaixo e por isso que virou aquela meleca de ter mofo e tudo quanto é lugar. E o cara que fez a obra, ele falava assim, não, mas é só você comprar um equipamento assim que você deixa ligado na tomada. Eu falei assim, meu filho, eu não consigo nem cozinhar aqui, não vou botar mais nada na tomada. Eles foram lá, arrancaram o negócio, o problema é resolvido, né? Depois, mas tivemos que brigar antes. Outra coisa que nunca funcionou naquele apartamento é o interfone, que é que eles só chamam de campainha. Os registros de água e de energia, normalmente eles estão dentro das casas, até as caixinhas de correio. Então alguém precisa abrir o portão para essas pessoas, para elas conseguirem fazer as leituras. Então a gente sempre tinha problema com correspondência que não era entregue e problemas com as fornecedoras de água e energia, porque nunca tinha leitura. E além disso, a gente nem conseguia tomar banho. Quando eu precisava fazer almoço ou janta ou qualquer outra coisa, eu tinha que desligar aquele bendito termoacumulador de água, que aquilo é uma coisa dos infernos, que quem inventou aquilo tem que morrer. E aí eu desligava, fazia almoço. Aí eu ligava o termoacumulador. Ele levava pelo menos 1 hora pra esquentar a água de novo, pra te dar 15 minutos de água. Tá, gente, 15 minutos pode ser suficiente, mas 15 minutos não dá pra 5 pessoas tomarem banho. No meu caso, 4. Na minha casa moravam 4 pessoas. Então a gente podia tomar banho a cada 1 hora. Tiveram mais um monte de probleminha de rodapé na casa estufando, piso estufando, porque chegou um momento que tinha tanta umidade na casa, porque chovia dentro, que tudo começou a estragar, se deteriorar. Todo o período que a gente teve lá, a gente nunca teve um período de sossego. À medida que as coisas foram acontecendo, a gente foi percebendo que foi mau caráter sim da empresa que fez a reforma, porque eles fizeram assim, lindo quando você olhava, agora por dentro tava tudo uma porcaria. Então a gente entendeu o lado do senhorio, a gente entendeu tudo, a gente foi muito paciente, mas enfim, vamos mudar daqui porque não dá mais. Mudamos. Pouco antes da gente sair, o apartamento já tinha sido quase totalmente repintado, porque, como eu disse, a gente teve o problema de mofo, então eles pintaram o banheiro e pintaram a suíte. Eles também pintaram umas 3, 4 paredes por causa da chuva, pintaram quase tudo. E o apartamento, assim, a gente entregou ele novo, porque nem móvel direito a gente conseguiu colocar lá, porque já foi tanta desilusão que eu falei assim, não vou comprar móvel pra essa porcaria aqui. Mudamos, tal, conseguimos uma outra casa, graças a Deus foi muito mais rápido. Inclusive, se quiserem tour, comenta aqui embaixo. Eu sou tímida, ainda não sei se eu quero fazer isso não. E aí, quando a gente saiu, o dono ainda queria cobrar da gente 1.000 euros daqueles calção que a gente botou lá, porque teria que repintar toda a casa. Gente, se isso não é filha da putagem, eu não sei o que é, cara. Pelo menos 2 cômodos não teriam que pintar, porque já tinham sido pintados há pouquíssimo tempo. Ele fez obra no apartamento enquanto a gente tava lá, fez uma bagunça, todo dia um monte de homem, foi a gente lá pintar as coisas, rasgar o teto, trocar fogão. E aí quando a gente saiu, eles ainda falaram que a gente tinha que pagar 1.000 euros pra manutenção da casa, mas a faxina, porque a casa estava muito suja. I'll give you the raise! Here's your raise. Nossa, mas isso me bateu uma revolta. Eu não entreguei apartamento sujo também não, eu limpei tudo. A quantidade de vezes que eu limpei aquela casa por causa de obra que eles fizeram lá, aquele buraco que ficou no meu teto, 3 meses, eu falei assim, eu sou muito besta, muito idiota. Em resumo, quando você alugar uma casa que você tiver qualquer problema, não seja paciente não. Não seja flexível, tolerante. Sinceramente, não faz isso não. Se previna o máximo possível, porque na hora que você sair, você tem um monte de dinheiro lá com ele. Aí ele vai olhar pra sua cara e falar assim, não, agora eu decidi que eu vou pintar esse negócio tudo de novo, então você me dá aí o dinheiro pra pintar esse negócio tudo de novo. Que aliás, eu pintura a cara, hein? Puta merda. Sei lá, a gente ficou 15 dias pra conseguir receber o calção, porque eu não aceitava isso. A gente nunca conseguiu viver em paz naquele apartamento, sempre tinha alguma coisa. E na hora de sair ainda vem enfiando a faca. Pela legislação, você tem que devolver o apartamento como ele foi entregue pra você, só que pode ter sim os probleminhas que são acarretados pelo uso contínuo do apartamento. Uma pintura, talvez no nosso caso, realmente encaixasse. Por quê? Porque a gente recebeu esse apartamento completamente novo. Mas a questão não foi essa. Ele arrendou um apartamento pra gente
sem condições de morar e a gente foi paciente, a gente esperou, a gente lutou. Enfim, não aceitei não, tá? Foi revolta, negociou, depois a gente pagou 1/4 desse valor. Pouco mais de 1/4. Mas ó, foi lábia, foi lábia. Então se você está querendo arrendar um apartamento aqui, não cai no conto do vigário de que existe gente bonzinha, não. No final das contas, tá todo mundo querendo ganhar dinheiro. Toma cuidado, fique atento, energia elétrica, termoacumulador, vazamento, essas coisas. No final das contas, você vai ter que pagar tudo se você não reclamar muito bem reclamado, tá bem? Um beijo e até o próximo Pisca Azul. Tchau!